Saudações a todos, a todes e a todas. Eu estou muito feliz em contribuir com esse projeto, porque eu acredito que a educação é uma das melhores formas de transformar a vida das pessoas para melhor. Eu sou o professor Atílio Malta, sou professor da Rede Estadual de Goiás, e hoje a gente vai trabalhar história, a gente vai falar um pouco sobre o fim da monarquia e a proclamação da República. Vamos lá? Bem, eu preparei aqui um roteiro da nossa aula, e aí o tema da nossa aula é o fim da monarquia e a proclamação da República, e aí eu separei alguns tópicos que eu quero discutir junto com vocês. Bem, a primeira coisa eu quero falar um pouco de uma forma mais abstrata, mais filosófica sobre o conceito de república. Depois a gente vai falar sobre o contexto histórico brasileiro, a gente está falando aqui do século XIX, e aí a gente vai abordar um pouco das mudanças que ocorreram na sociedade brasileira no século XIX e que levaram ao fim da monarquia, e aí a gente vai tentar enumerar algumas causas principais para o fim da monarquia. É um evento muito grande, a gente não pode dizer que teve assim um desfecho, um único motivo, né, mas uma cadeia de motivos que resultaram, né, na deposição de Dom Pedro II. A gente também vai comentar um pouco sobre como é que foi a organização, a articulação para a proclamação da República e o ato mesmo, né, como foi o dia D, o dia que o Deodoro da Fonseca depois do Dom Pedro. E aí, para o final, eu separei a tela mais famosa sobre a nossa proclamação da República, é uma tela a óleo, né, do Benedito Calixto, uma tela que está em exposição na Pinacoteca de São Paulo, ela pertence à Prefeitura de São Paulo, né? E aí a gente vai analisar essa tela um pouco lá no final da aula, beleza? Bem, eu estou usando como referência aqui para nossas aulas, para essa aula, né, o texto História, né, direcionado é um livro didático, ele é direcionado para o ensino médio, da editora Ática, né, os autores são o Seriacop e o Azevedo. Esse é um livro muito bom, sabe, de muitos anos de escola, eu acho que esse é o melhor livro de história que já passou pelas minhas mãos, eu gosto muito dele. E ele é direcionado para o ensino médio. O segundo livro que eu estou usando como referência, ele também é um livro didático e ele está direcionado para o ensino fundamental, né? E ele é da editora FTD, o livro se chama História, Sociedade e Cidadania, e o autor é o Boltz. Eu também dei uma olhadinha também em alguns canais no YouTube, né? Esses dois aí que eu gosto muito, né? Nerdologia, do Átila, né? Um biólogo muito conhecido, o canal dele é muito legal. E da Débora Alvim, que é uma estudante do ensino médio que faz textos de conteúdos assim que ajudam os estudantes a estudarem, que eu acho fantástico também, ela é muito boa. E tem outros também, né? Eu não coloquei aqui, mas, por exemplo, o Descomplica é sempre uma referência para todo mundo que trabalha, que gosta de dar uma fuçada no que tem disponível em vídeo para preparar suas aulas. O Descomplica é muito bom. Bem, pessoal, vamos lá. República é um regime de governo que pressupõe que o interesse público vai estar em primeiro lugar, né? É daí que vem a própria palavra república, ela vem lá do latim res publica, coisa pública, certo? E a gente tem uma série de filósofos ao longo da história, principalmente da modernidade para cá, dos últimos 200 anos para cá, que defende que a república é uma forma de governo, é uma das melhores formas de governo que se pode ter, né? E aí cada filósofo vai teorizar um pouco sobre como ele entende ser a melhor república e qual é a república que melhor atende os interesses da sociedade. Bem, uma das características de república é que, diferente da monarquia, os governantes eles têm tempo limitado e eles passam por eleições, né? Na monarquia, não. Na monarquia, uma dinastia escolhida, né? Declarado um governante e ele vai passando ali o poder de geração em geração. O que é proclamação? Proclamação é um ato, uma declaração solene e formal, né? Então, a proclamação da República é um movimento interno no alto escalão do governo. Ele, digamos assim, que a gente pode entender que foi um golpe. Por quê?
Porque você não teve. Para ser revolução, você teria que ter participação da população, participação de gente que está de fora do governo para tomar o poder. Né? No golpe, as pessoas dentro do próprio governo se articulam, né, e tomam o governo. Foi exatamente isso que aconteceu. Né? E aí a gente vai ver com um pouco mais de detalhes aqui na frente. Né? Então aqui a gente tem diferenças entre golpe e revolução. A diferença são os protagonistas. Né? Na revolução, quem é o protagonista são atores externos ao Estado. Né? A revolução é feita pelos que estão externos ao Estado e suas posições de poder. Em geral, são grupos subalternizados ou soldados rasos. Então, isso caracteriza uma revolução. Foi isso que aconteceu? Não, vocês vão ver daqui a pouco. O que caracteriza um golpe? O golpe ele é uma mudança de poder, mas ele é realizado por pessoas que estão dentro do Estado, como comandantes militares e dirigentes políticos e econômicos. Então, para ser um golpe, você não necessariamente também precisa ter militares. Né? Às vezes, agentes políticos e econômicos, como aconteceu em 2016, e isso, né, não tem como negar, os historiadores são quase unânimes em dizer que em 2016 a gente teve um golpe parlamentar. A gente não teve, pelo menos não de maneira direta e aparente, né, assim, visível, a participação das Forças Armadas. Mas aqui, nesse golpe contra a monarquia, sim, a gente teve o apoio das Forças Armadas. Bem, pessoal, quando acaba o período colonial, né, aqui nas Américas, o Brasil é o único país da América Latina inteira a adotar a monarquia como forma de governo. E se não bastasse isso, né, a gente ainda vai escolher um príncipe herdeiro de um reino europeu para ocupar o nosso trono. Nenhum outro país da América Latina faz isso. Né? Todos os outros vão escolher repúblicas presidencialistas como forma de composição de governo. A exceção é o México. O México ele vai por acho que menos de um ano, se eu não estou enganado, ele vai experimentar um regime de império, onde um líder local vai ser o imperador, mas isso não dura muito tempo não, e aí ele vai iniciar o seu período republicano. Né? O Brasil não. O Brasil, quando o Dom Pedro I institui a independência do Reino de Portugal, e isso em 1822, o Brasil passa a ser, então, uma monarquia constitucional parlamentarista. Okay? Como vocês sabem, o Dom Pedro I não vai ficar muito tempo. Né? O trono em Portugal vai ficar vago e ele achava muito mais interessante ser rei lá em Portugal do que ser rei aqui, nessa terra que era considerada uma terra selvagem, né? Uma terra bruta, ainda a se lapidar. Então, pouco tempo depois que ele assume o poder, o trono fica vago e ele parte para Portugal, né, lá por 1830, 1831, e vai deixar o seu filho, Dom Pedro II, ainda menor de idade, no trono. Né? E aí a gente tem um período de regência e aí a gente vai iniciar o período de império do Dom Pedro II. Bem, durante o nosso período monarquista, a gente teve algumas revoltas e algumas tentativas de revolução de cunho republicano. Né? Então a gente pode falar da Inconfidência Mineira, que foi no século XVIII, a gente pode falar da Confederação do Equador, já no século XIX, a Conjuração Baiana já no final do século XVIII, início do século, né, já no finalzinho do século XVIII, e a Guerra dos Farrapos já no século XIX. Então, esses foram movimentos republicanos que foram sufocados pela coroa. Né? Eles vão ter um alcance bem limitado. E aí ele vai ser sufocado pela coroa e isso vai também fortalecer a coroa. A coroa só vai entrar em decadência, ou pelo menos assim, ela só vai começar a enfraquecer de uma forma mais rápida a partir da década de 1870, por conta de um monte de coisas. Mas antes a gente tem que entender qual foi o papel da Guerra do Paraguai. Né? A Guerra do Paraguai, eu avancei alguns slides, né, mas depois eu volto.
A Guerra do Paraguai, que vai acontecer em 1864 e vai até 1870. Vocês vão ver que, né, relativamente não é uma guerra longa, porém ela vai custar muito caro. Espero em outra oportunidade a gente poder falar da Guerra do Paraguai, porque tem aspectos importantíssimos para a história do Brasil que a gente precisa ver na Guerra do Paraguai. Mas bem, a Guerra do Paraguai ela vai ficar muito cara, porque toda essa guerra ela vai ser feita com dinheiro pegado emprestado, né? Então, a gente vai contrair nossa dívida externa e a gente vai, no final, não ter condições de arcar com as promessas feitas na guerra. O Império, a coroa não vai conseguir. Por exemplo, ela não vai conseguir assegurar a liberdade de todas as pessoas negras que foram lutar. E isso a gente vai falar daqui a pouco, mas também ela não vai conseguir prometer, cumprir as promessas de terras que fizeram para os nossos fazendeiros que já tinham, né, e que foram para a guerra também. Enfim, o custo social da Guerra do Paraguai vai ser altíssimo para a sociedade brasileira. E a gente vai custar muito. Né? A gente vai pegar empréstimo, vai contrair uma dívida externa, isso vai fazer com que os juros aumentem e a inflação também apareça, né? Uma velha conhecida da história brasileira. Vocês que provavelmente estão vendo esse vídeo não sabem, ou pelo menos se sabem, nunca viveram períodos inflacionários, né? Mas foi muito comum e é muito comum na história do Brasil os períodos inflacionários, em que o dinheiro perde seu valor de compra e os preços sobem sem quase controle ou com uma velocidade que o aumento do salário não acompanha. Bem, a partir de 1870 a gente vai ter a sociedade brasileira apresentando diversas mudanças. Né? A gente vai ter uma sociedade, nenhuma cultura, nenhuma sociedade ela está parada no tempo. Né? A gente muda o tempo todo. Já diz lá os filósofos da antiguidade, né? Tudo está em constante mudança o tempo todo, né? A única constante é a mudança. Então, a sociedade brasileira do final do século XIX ela vai ter grandes mudanças. Talvez a maior delas, ou a que tem um alcance, né, mais, digamos assim, catastrófico para a coroa, é o fim da escravidão. Vocês sabem que o fim da escravidão não foi uma bondade da princesa Isabel. O sistema escravocrata estava desmoronando no mundo inteiro e no Brasil, inclusive. O Brasil foi o último, né, de toda a América a abolir a escravidão. E chegou um ponto em que a escravidão já estava inviável. A resistência, hoje a gente tem na historiografia, né, diversas evidências que a gente tinha resistências e que essas resistências elas estavam muito fortes. E o que são resistências? A fuga, né, a montagem de quilombos, o ataque ao senhor, a sabotagem da colheita, o suicídio. Então são diversos mecanismos que as pessoas escravizadas daquela época tinham e colocaram em prática para resistir à escravidão no Brasil. Né? E, aliado a isso, a gente também tinha a Inglaterra, que fazia pressão, porque a Inglaterra queria encontrar um novo mercado consumidor. Né? E ela vê nessa camada escravizada uma grande possibilidade de futura camada trabalhadora e consumidora para os produtos dela. Né? Então, a Inglaterra também estava exercendo uma pressão internacional. E você tem também uma série de coisas acontecendo dentro do país e no mundo que vão levar ao fim da escravidão, ou pelo menos a escravidão da forma que a gente entende. Né? Bem, é claro que eu perder uma força de trabalho gratuita e que só tenho que pagar por uma vez, né, o dono dessa força de trabalho vai chiar. Então, a gente vai ter uma oposição muito grande dos fazendeiros do Vale do Paraíba, em São Paulo. Esses fazendeiros eles vão chegar a se rebelar no dia da lei,
a validação da Lei Áurea, né? Só para vocês terem noção, né, o sistema da escravidão estava tão em decadência, tão chegando ao final, que já não se sustentava, que a Lei Áurea ela foi votada no Congresso brasileiro. E ela só teve um voto contra, que foi justamente de um senador do Vale do Paraíba. Né? Então, vocês verem que a sociedade já tinha meio que chegado a um consenso de que a escravidão já não se suportava. Né? Agora, o debate sobre a compensação pela escravidão, ele nunca aconteceu. Ou se aconteceu, ele é um debate bem recente agora, né? Que vem acontecendo dos anos 70 para cá e com ações mesmo a partir dos anos 2000, né? Com as cotas e tudo mais. Bem, outro detalhe cruel e mesquinho é que quando chegou ao fim da escravidão, os fazendeiros de São Paulo eles não quiseram contratar os seus antigos escravizados. Eles preferiram importar imigrantes da Europa que estavam voltando, né, que estavam em crise, que estavam imigrando para cá, do que contratar os seus antigos escravizados. Então você vai ter uma onda de migração, mais uma onda de migração. Né? A primeira foi a diáspora das pessoas, né, sequestradas e trazidas para cá para serem escravizadas. E aí essa segunda da Europa, com os imigrantes sendo importados para virem trabalhar nas fazendas e depois até mesmo nas fábricas. Né? Bem, outra grande e significativa mudança na sociedade brasileira é o crescimento industrial. Você tem aí um dado interessante, né? O Brasil tinha em 1881 3 mil operários. Alguns anos depois, em 1890, né, de 3 mil operários, a gente vai para 54 mil operários. Né? E boa parte, claro, eram os imigrantes que estavam vindo da Europa. Outra coisa também que estava acontecendo nesse momento é que essas fazendas, elas estavam lá em São Paulo, no interior de São Paulo, elas estavam procurando formas de escoar sua produção para os portos, né? Nos litorais. Então, é um momento em que está acontecendo a construção de grandes ferrovias para escoar a produção de café. E essa expansão desse setor ferroviário ele vai acontecer com financiamento inglês. Né? E também é uma importante mudança que está acontecendo nesse momento na sociedade brasileira. Tudo isso acontece o quê? Tudo isso vai intensificar, né, as fábricas, as ferrovias, tudo isso vai intensificar a vida urbana. Né? O Brasil aqui ainda era um país rural, a maior parte da população era rural, mas a vida urbana vai começar a surgir aqui. Né? E com a vida urbana também acontece a intensificação da vida cultural do país. Né? Surge imprensa, clubes, opinião pública, enfim, o contexto urbano ele vai colocar melhores condições para o aparecimento de movimentos republicanos, né? Sem dúvida nenhuma. Bem, como eu disse para vocês, a Guerra do Paraguai ela vai fazer com que a coroa entre em crise, né? Porque vai acontecer uma grande crise econômica por conta da Guerra do Paraguai, a gente vai ter que pagar nossas contas, né? Enfim, a inflação vai aumentar, os juros também. E aí, no final das contas, a Guerra do Paraguai vai custar muito caro. E nem se fala a Guerra do Paraguai, quanto que ela vai custar para o Paraguai, né? Isso é um outro detalhe, isso é uma outra aula. Mas assim, a Guerra do Paraguai, ela quase que praticamente destruiu o Paraguai. Né? O Paraguai tem consequências até hoje, século XXI, ano 2020, diretos da Guerra do Paraguai. Em outro momento a gente fala sobre isso. Mas para a gente ela também trouxe consequências terríveis. Bom, a Guerra do Paraguai ela vai contribuir também para aumentar o prestígio do Exército. O Exército vai voltar vitorioso e vai voltar com a moral lá em cima, porque não é só a moral lá em cima, não é só derrotar o Paraguai. O Paraguai era uma potência militar daquele momento. Né?
Então, derrotar uma potência militar, é claro que o Brasil teve uma imensa vantagem por conta da geografia. Né? O Paraguai, vocês sabem, não tem acesso ao mar, então ele ficou, o acesso dele ao mar se dá só pelos rios, e se você interditar ali, bloquear determinada passagem do rio, e foi o que de fato aconteceu, você isola o seu inimigo. Né? E como eles não tinham outras entradas, né, do outro lado você tinha a mata e a divisa já com outros países, e aí se você invadisse outro país você já estava criando um outro problema. Enfim, os paraguaios ficaram ilhados, né, essa foi a estratégia, o quanto durou, e foi uma guerra de paciência, né, até que eles não tinham mais condição e foram derrotados. Bem, então voltar de uma guerra depois de ter derrotado uma potência militar, isso deu uma enorme moral para o exército. E o exército, depois, com os anos seguintes, começou a ficar de olho também na participação deles no governo e nos ministérios. Né? Então, eles tinham cada vez mais prestígio, e com esse prestígio eles reivindicavam cada vez mais espaço dentro do governo do Dom Pedro, que não gostava nada disso. Uma outra coisa também é que o exército passou a ser uma voz crítica, e ele sugeria, inclusive, mudanças na sua própria estrutura. Isso não é nada comum, não é? Os militares, eles são adestrados, isso é uma palavra até que eles usam, não é uma palavra forte, eles usam essa palavra, eles são adestrados para obedecer. Não é? E aqui, nesse momento, que você tem um momento em que o exército está com um imenso prestígio, o sistema vigente, que era a coroa, está em decadência, né, entrando nos seus últimos anos, o exército vai se aproveitar dessa fraqueza para, enfim, subir em cima mesmo. E aí eles vão fazer um monte de reivindicações, uma delas é o fim dos apadrinhamentos, como forma de progressão de carreira, né? As promoções só aconteciam por conta de apadrinhamento. Então eles vão tentar sugerir novas formas, nova configuração e também reivindicar novos espaços. É uma coisa que é muito raro acontecer em outras partes do mundo, e aqui no Brasil a gente tem registros ao longo da nossa história disso acontecendo, né? Recente, não estou falando só aqui desse período não, né? Isso é uma coisa que está acontecendo nesse momento, 2020, a mês de agosto, né? As Forças Armadas ocupando cargos no governo e dando pitaco em coisas, né, que normalmente em outras partes do mundo isso não acontece, militar dando pitaco em governo. Bem, outra coisa bem interessante que está acontecendo nesse momento e que vai contribuir para o fim da monarquia é a insatisfação dos fazendeiros do Centro-Sul com o espaço que eles estavam ocupando no poder nacional. Né? Vocês sabem que a região Nordeste ela foi a primeira região a se povoar. A gente vai ter o nascimento de cidades muito importantes para a cultura nacional, como Salvador e Recife. O Nordeste vai ser por muito tempo a região mais populosa do Brasil. Então, o Nordeste ele tinha uma representação maior no Congresso e nos ministérios. Né? E o Centro-Sul aqui já começa a despontar como um importante centro econômico do Brasil. Né? As fazendas de café e as indústrias começam a superar o ciclo econômico que prevaleceu no Nordeste, né? Que era baseado basicamente nas fazendas de cana-de-açúcar. Então, a representatividade dessa mudança não aconteceu com a mesma velocidade que aconteceram as mudanças sociais e econômicas. Então, o pessoal do Centro-Sul estava muito revoltado com o Nordeste estar com aquela representação grande ainda no governo e no Congresso. Isso era uma coisa também que era um problema que o Dom Pedro não queria resolver, mas assim, estava sendo muito pressionado a rever isso. Né?
E como eu disse para vocês, também a gente tem os fazendeiros do Vale do Paraíba não aceitando o fim da Lei Áurea. Né? Eles queriam os fazendeiros serem indenizados pelo fim da escravidão. Você não ouviu errado, eram os fazendeiros que queriam ser indenizados, né? Mas isso acaba não acontecendo, nenhum dos lados é indenizado, nem os escravizados, os ex-escravizados, nem os fazendeiros. E os fazendeiros, eles só se aliaram ao fim, né, ao movimento, à articulação republicana pelo fim da democracia, no último momento, né, que foi na assinatura da Lei Áurea. Certo? Vejam que a Lei Áurea é 1888, né, e a proclamação da República já vai ser no ano seguinte, né, em 1889. Bem, então, a gente tem um segundo quadro. A coroa era um sistema de governo que já não interessava mais a ninguém, nem aos fazendeiros, nem aos políticos, nem aos comerciantes, nem aos industriais, já não interessava mais a ninguém, era um modo de governo obsoleto, que já não, né, enfim, nem estava em consonância com os nossos vizinhos. Mas a gente tinha uma outra coisa que impedia também que isso tudo desmoronasse de uma vez. O Dom Pedro II era uma figura muito popular na sociedade brasileira. Né? Então, a articulação, a ideia inicial era esperar o imperador morrer. Né? Ele já estava aqui com 60 e poucos anos, mas esperar ele morrer para instalar o final da República. Para se instalar a República. Bem, o imperador não tinha herdeiros homens. Né? A nossa Constituição permitia sim que uma mulher pudesse assumir mediante várias condições. Uma delas era não ter, né, enfim, nenhum irmão mais velho. Mas assim, a nossa Constituição do período permitia sim que uma mulher assumisse a chefia de governo. A questão é que, mesmo que a princesa Isabel assumisse o governo, você não tinha garantia nenhuma de que ela iria governar. Porque o medo era que o esposo dela, o francês, né, o conde D, ele assumisse esse governo, ele ficasse influenciando a princesa e fosse uma espécie de governo paralelo, né, ou pelo menos um homem forte do governo. Bem, esse conde D, ele era um francês e ele vivia na corte brasileira. E ele era odiado por todos. Né? A gente tem um pouco isso, né? Assim, de os franceses têm essa imagem de antipático e tal. Mas o fato era que ninguém gostava dele, nem os militares, porque ele era uma figura antipática e ele procurava meter o pé dele em tudo. E além disso, ele não fazia muita questão de falar português. Ele falava pouco português e ele achava que eram as pessoas aqui que tinham que aprender francês para se comunicar com ele. Então, ele era uma figura muito antipática e que ninguém, nem mesmo o sogro, né, o Dom Pedro, gostava dele. Né? Agora nisso eu vou contar uma história, vou contar uma anedota do Dom Pedro aqui que vocês vão ver que ele não gostava nem um pouco do gênero. Então, era um pouco meio que, né, o movimento republicano que nascia nesse período era um movimento que vinha, boa parte dele, de dentro da corte, então, portanto, tinha uma relação boa com Dom Pedro, e era do próprio Deodoro da Fonseca, é um exemplo. Então, tinha isso, né? Como resolver isso? Né? Como é que dá o fim num negócio que já está moribundo, mas cujo, né, o chefe desse trem é uma figura muito simpática, muito querida por todos. Então esse imbróglio ele vai se arrastando. Bom, eu enumerei aqui algumas causas que eu acho que são, né, que eu vi nas nossas referências, que eu acho que são fundamentais para o fim da monarquia no Brasil. Como eu disse para vocês, a Guerra do Paraguai, ela custou muito caro, aumentou a dívida externa, os juros e a inflação. Outra coisa também, que a presença dos negros nos frontes aumentou o número de simpatizantes da causa revolucionista. Então vocês tinham lá brancos e negros lutando nos frontes lado a lado, né? Isso fez com que os brancos transformassem o seu conceito que tinham
né, sobre os negros escravizados, e que eles aderissem, né, boa parte deles, quando voltam da guerra, aderem à causa abolicionista. Né? Um, digamos assim, uma forma bonita, né, mas no meio de tanta tragédia. Né? Bem, e também a Guerra do Paraguai deu prestígio ao exército para depois fazer pressão sobre a coroa. Outra coisa também que vai ser fundamental para fazer o imperador perder aliados, né, junto à igreja, e que ficou conhecido como uma causa religiosa, é o seguinte. Vocês sabem que o Dom Pedro ele fazia parte da maçonaria, né, e a Igreja Católica sempre foi, né, muito, como é que eu posso dizer, próxima, né, às coroas europeias, né. Então, assim, a Igreja Católica chegou num determinado momento em que ela quis proibir, né, ela tinha vários de seus adeptos católicos que praticavam, né, a maçonaria, que frequentavam as lojas maçônicas, e aí ela chegou um momento em que soltou uma bula, né, proibindo os católicos de participarem de loja maçônica, e se isso acontecesse, que essa pessoa, né, iria sofrer sanções. Né. Bem, daí os bispos lá de Olinda e Recife, que são cidades importantíssimas do Brasil até hoje, mas naquela época tinha um peso, né, assim, bem forte, assim, bem desproporcional, porque, enfim, no período monárquico a gente vai ter, né, Olinda e Recife e Salvador como principais cidades do Nordeste, e são até hoje. Bem, esses bispos de Olinda e Recife, eles vão mandar fechar casas maçônicas, né? E aí o Dom Pedro fica possesso, né? Vai mandar prender esses dois bispos e vai colocar eles para fazer trabalhos forçados. E depois vai anistiar eles 4 anos depois. Bem, e aí, é claro, ele vai colocar a igreja como inimiga dele, né? Bem, questão militar. Como eu disse para vocês, o exército começou a reivindicar outras formas de promoção e começou a reivindicar maiores soldos, melhor tratamento. O imperador chega a proibir que o exército, né, as forças armadas, as pessoas, né, os militares emitam opiniões políticas em público. Veja aí o período que essa proibição vai vigorar, de 1883 até 1887. Né? Só que, é claro, né, vários atos de subordinação vão ser registrados. Né? Os militares não vão se calar, não. Bem, então, a partir de 1870 vai começar uma campanha republicana um pouco mais organizada. Né? Vai surgir, então, o Clube Republicano, que fazia parte deles jornalistas, políticos, fazendeiros e representantes das classes médias do Rio de Janeiro. Esse clube vai fundar um jornal, né, que vai ser o jornal A República, e vai estar sob a direção do Quintino Bocaiúva, que vai ser um dos articuladores do golpe, né, da mudança de governo. Esse jornal vai publicar o Manifesto Republicano. Esse manifesto ele vai ser assinado por 57 grandes personalidades brasileiras da época. O título desse manifesto vai ser Somos a América, Queremos Ser Americanos, né? E ele vai ser a primeira base ideológica do republicanismo brasileiro. Apesar disso, né, foi um documento bastante tímido, né? Ele vai fazer umas críticas, como eu disse para vocês, né? O Dom Pedro ele era uma figura bastante simpática, então assim, criticar o governo era criticar diretamente a figura de Dom Pedro, né? Então, assim, as críticas vão ser moderadas, né? Ele não vai pedir diretamente o fim da monarquia, e por conta dos interesses dos fazendeiros paulistas que estavam, né, querendo, né, que esses republicanos moderados estavam tentando atrair esses fazendeiros, por conta, né, disso, não vai entrar nesse manifesto uma condenação ao trabalho escravo, né, para não ferir e não afastar esses fazendeiros. Bom,
Em 1873, né, 3 anos depois do Clube Republicano, vai ser fundado o Partido Republicano Paulista. Bem, quem são os republicanos, né? Quem são essa galera que vai se articular e vai dar o golpe no imperador? Bem, em termos políticos, vão estar ali situados, por isso no sentido de políticos profissionais, vão estar situados os republicanos moderados, que fazem parte, primeiramente, do PL, do Partido Liberal, que era o partido mais ou menos oposição, né? E depois vai surgir o Partido Republicano Paulista. Bem, quem eram esses moderados? Eles eram proprietários rurais, eles propunham uma passagem gradual sem grandes rupturas com o regime, né? Como eu disse para vocês, eles gostavam muito do Dom Pedro, e um dos principais líderes era o Quintino Bocaiúva. Tinha uma galera radical, menor, né? Que tinha lá como líder o Silva Jardim, Lopes Trovão. Eles reivindicavam que a mudança de governo ela deveria ter participação popular e que fosse uma verdadeira revolução mesmo, né? Mas eles eram considerados radicais, né? Uma das propostas que eles fizeram foi que, após a mudança de governo, os herdeiros do trono deveriam ser mortos, né? Eles queriam matar lá a princesa Isabel, né? E eles não foram ouvidos. E aí nós temos também os militares positivistas, né? Que eram militares enfim, que tinha uma pegada filosófica, né, e essa filosofia ligada lá ao Auguste Comte, uma filosofia positivista, uma crença na razão, né, e se a gente for pensar, os militares brasileiros até hoje são um pouco assim, né, e eles defendiam a instalação de uma ditadura republicana, e o principal líder deles era o Benjamin Constant. Bem, ao longo de 1889, as articulações para o fim da monarquia vão se intensificar, né? Os grupos vão começar a se aproximar e começam, né, a articular o fim do regime. O Benjamin Constant e o Quintino Bocaiúva, que era, né, o militar e o jornalista, né, eles convenceram o Deodoro da Fonseca, que tinha sido um dos generais da Guerra do Exército, da Guerra do Paraguai, e que pertencia ao Exército, e que tinha voltado com bastante prestígio, né, com muitas histórias de vitória, de manobras de vitória. Então, Deodoro da Fonseca, e que era amigo do Dom Pedro II, o Deodoro da Fonseca vai se aproximar, então, do Benjamin Constant e do Quintino Bocaiúva, que vão, né, durante muitos meses, tentar convencer o Deodoro a liderar, né, um movimento para a mudança de governo. O Deodoro vai ficar muito em saia justa, porque ele era amigo pessoal do Dom Pedro, ele frequentava a corte, né? Então ele não sabia muito bem como fazer isso. Bem, de toda forma, né, as articulações foram intensificando e isso foi marcado, então, a proclamação da República para o dia 20 de novembro. Como a gente sabe, a proclamação da República é no dia 15 de novembro. O que aconteceu? Bom, no dia 14 de novembro, né, um major lá que queria os seus 15 minutos de fama, ele espalhou, né, o boato de que o Benjamin Constant, que o Quintino Bocaiúva e o Deodoro da Fonseca seriam presos por estarem articulando, né, o golpe. E aí, no dia 15, o Deodoro da Fonseca vai reunir ali mais ou menos uma centena de soldados e vai marchar para a sede do Ministério da Defesa, onde os ministros estavam reunidos, né? E aí lá ele vai depor o ministério. O Dom Pedro não estava lá naquele momento, né? Ele vai depor, ele não vai encontrar grandes resistências, né? Naquele momento estava acontecendo uma reunião que estava sendo chefiada pelo Visconde de Ouro Preto, que era uma espécie de líder dos ministros, né? E que também, né, entregou as pontos, né? O Deodoro encontrou, nenhum tiro foi disparado, ninguém morreu, nenhuma bala, né? O Deodoro, depois do gabinete, voltou para casa. Bom, ficou uma situação muito dúbia no ar, né? Aconteceu o quê? Depois o ministério, depois a coroa toda, o que aconteceu? Bem, o Deodoro foi para casa, né? E aí teve uns jornalistas que foram para a porta da Câmara de Vereadores do Rio, e aí declararam o fim da República. Você vê tanto que o negócio já estava frágil, né? Tanto que
a coroa já estava frágil. Né? Então, a população mesmo só soube da mudança de governo pela imprensa no outro dia, no dia 16 de novembro. A população não participa, né? Você vê que é uma articulação de uma mudança de governo interna. Né? Bom, relatos dizem que a Marinha ela permanece fiel ao imperador. Né? E o imperador ele vai ordenar que a Marinha não oferecesse, né, resistência. Né? Até porque, como disse para vocês lá na anedota lá, né, ele disse lá para os marinheiros lá que não queria que ninguém aqui morresse, né, que não tivesse morte, e também que não queria que o governo caísse na mão do Conde de, né, que era o seu genro. Né? Então a Marinha não resiste mesmo tendo ficado fiel ao imperador. Não houve nenhuma morte na proclamação, nenhuma bala sequer foi disparada. Bem, aquela dúvida inicial ficou no ar, né? O Dom Pedro ainda tentou por quase 2 dias, formar um novo ministério, mas aí ele desiste, né? E embarca no dia 17, né, 2 dias depois, para Portugal e vai vir morrer lá em Paris, poucos anos depois. Bem, essa é a tela que eu falei para vocês, né? Uma tela do Benedito Calixto, e aí a gente já vai encaminhando para o final da aula. É uma tela a óleo, ela não é muito grande, ela deve ter mais ou menos 1,5 por 2. Ela fica lá na Pinoteca, lá em São Paulo. Ela pertence ao governo municipal lá de São Paulo. E ela foi encomendada, né, alguns anos depois, 4 anos depois da proclamação da República, que ela foi pintada. Bem, o Bento Calixto, ele era filho dos cafeicultores, né? Então ele queria realçar isso, né? Assim, a presença dos civis, né, na proclamação da República. Vocês estão vendo aí que, embora tenha fumaça, isso não aconteceu de verdade, né? Essa tela ela foi encomendada, então os detalhes dela foram pensados para, enfim, engrandecer o dia, né? O Marechal Deodoro da Fonseca está lá no centro da tela, né? Com as mãos levantadas. Possivelmente vocês não vão ver, mas as vestes dele são vestes militares pomposas, que lembram aquelas vestes europeias de guerra. Vocês estão vendo aí que ele enumera vários canhões, né? Isso também não chega a acontecer. Eles cercando aí o palácio, que eu não me lembro, eu cheguei até a anotar um nome aqui, mas não vou lembrar agora. O palácio onde funcionava o Ministério da Defesa, e estavam lá reunidos os ministros, né? E quando o Deodoro chega lá com a sua equipe, né, a sua tropa de pouco mais de 100 pessoas, 100 soldados, e depõe. Né? Então veja aí os detalhes. Isso aí é o Rio de Janeiro, né? E essa aí é a tela que foi encomendada para representar a nossa proclamação da República, né? E que tem muito pouco de veracidade do dia mesmo, dos acontecimentos do dia, né? Aliás, como quase todas as telas que representam as nossas margens, né? Os nossos heróis e as nossas cenas históricas, né? Elas são telas encomendadas, então elas são feitas tempos depois e elas são minimamente calculadas, né? É um cálculo político. O que eu quero dizer com essa tela, né? Que imagem, que identidade eu vou transmitir com essa tela, né? Dentro daquilo que eu quero falar, dentro daquilo que eu quero dizer. Bem, pessoal, é isso. A gente vai se ver na quinta-feira. Eu vou responder as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.